Você sabia que as ideias mais perigosas do mundo raramente começam com uma explosão? Elas começam como um sussurro, uma anotação quase ilegível na margem de um caderno, uma anomalia em um experimento que faz um cientista coçar a cabeça e dizer: Isso não deveria ter acontecido. A ideia que mudaria para sempre o equilíbrio de poder global, que daria à humanidade o poder do Sol e a sombra do Apocalipse, começou exatamente assim, em um laboratório silencioso, em uma cidade que já pulsava com uma febre sombria, uma cidade chamada Berlim. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Você está no final de 1938. O ar na Europa já está pesado, carregado com o cheiro de aço, propaganda e medo. Em Berlim, a capital do Terceiro Reich, as ruas ecoam com o som de botas marchando. Mas em um prédio de tijolos do Instituto Kaiser Wilhelm, um tipo diferente de trabalho continua. Aqui, dois químicos alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, estão fazendo algo que consideram pura pesquisa. Eles estão bombardeando o urânio, o elemento mais pesado conhecido, com partículas subatômicas chamadas nêutrons. Eles esperam criar elementos ainda mais pesados, forçando a natureza a revelar um novo segredo. Em vez disso, eles tropeçam no impossível. Seus instrumentos continuam detectando um elemento muito mais leve, o bário. É como atirar uma bola de gude em uma vidraça e, em vez de um buraco maior, você encontrar uma bicicleta perfeitamente formada. Não faz sentido. Hahn, um homem metódico e laureado com o prêmio Nobel, revisa tudo de novo e de novo. Os resultados são teimosos. São incontestáveis. Desconcertado, ele pega uma caneta e escreve para uma antiga colega, uma mente brilhante que fora forçada a fugir da Alemanha por ser judia. Seu nome é Lise Meitner, e ela está exilada na Suécia. Em sua carta, ele descreve seus achados, concluindo com uma frase que revela sua total confusão. Talvez você consiga pensar em alguma explicação fantástica. Lise recebe a carta durante as férias de Natal, enquanto visita seu sobrinho, o também físico Otto Frisch. Juntos, eles caminham pela neve, a carta de Hahn em mãos. Eles param, sentam-se em um tronco caído e começam a rabiscar cálculos em pedaços de papel. É ali, em meio ao frio da floresta sueca, que a explicação fantástica surge. Eles percebem que Hahn e Strassmann não estavam criando algo novo, estavam quebrando algo antigo. O núcleo do átomo de urânio não estava apenas se lascando, ele estava se partindo em dois, um processo que eles batizaram de fissão nuclear. E aqui está o verdadeiro segredo, a parte que fez o coração deles disparar. Ao calcular as massas dos produtos resultantes, eles descobriram que uma pequena fração da massa havia desaparecido. E essa massa, eles sabiam, não havia simplesmente sumido. Ela havia se convertido em uma quantidade colossal de energia, seguindo a famosa equação de um colega, E igual a mc ao quadrado. Historiadores ainda discutem se a exclusão de Lise Meitner da publicação oficial, que renderia a Otto Hahn o Nobel sozinho, foi uma tentativa de protegê-la do regime nazista ou um ato de apropriação científica. O sussurro de Berlim estava agora no ar. A notícia se espalhou como um vírus pela comunidade de físicos. Em um mundo à beira da guerra, a implicação era clara e aterrorizante. Se um único átomo liberasse tanta energia ao se dividir, o que aconteceria se você pudesse criar uma cascata, uma reação em cadeia de trilhões de átomos se partindo em um instante? A resposta era uma arma.
Uma arma com um poder que faria todas as outras parecerem brinquedos de criança. E essa descoberta foi feita no coração do império inimigo. Enquanto esse conhecimento perigoso viaja através de telegramas e conversas sussurradas entre os grandes laboratórios do mundo, você se transporta para longe do frio europeu. Você está agora sob o sol quente do verão de 1939, em Long Island, Nova York. O ar é salgado e úmido. O som predominante é o das gaivotas e das ondas suaves quebrando na costa da Baía de Peconic. É um lugar de férias, um refúgio da agitação da cidade, um bolsão de tranquilidade em um mundo que prende a respiração. E em uma modesta casa de campo alugada vive o refugiado mais famoso do mundo, um homem cujo rosto é tão reconhecível quanto o de qualquer estrela de Hollywood. Com sua juba de cabelo branco rebelde e seus olhos gentis e curiosos. Você o vê agora não como o titã intelectual que redefiniu o cosmos, mas como um homem mais velho, em sandálias, sem meias, aproveitando uma paz que lhe fora negada em sua terra natal. Este é Albert Einstein. Ele fugiu da Alemanha em 1933, renunciando à sua cidadania em protesto contra o regime de Hitler. Ele viu em primeira mão para onde o nacionalismo e o ódio estavam levando seu país. Agora, ele é um americano, um professor no prestigioso Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Mas aqui no verão, ele é apenas um vizinho. Um vizinho peculiar, por certo. A grande curiosidade local sobre Einstein não era sua teoria da relatividade, mas sim sua paixão pela vela. Ele amava velejar no seu pequeno barco, que ele chamava de Tinef, uma gíria yiddish para algo como porcaria ou coisa inútil. E para a diversão de seus vizinhos, ele era um péssimo marinheiro. Ele se perdia constantemente, encalhava em bancos de areia e frequentemente precisava ser rebocado de volta à costa por pescadores ou pela guarda costeira. Era a imagem perfeita do gênio distraído, um homem cuja mente podia navegar pelas complexidades do espaço-tempo, mas não conseguia lidar com uma mudança repentina no vento. Esta é a imagem dele que você precisa manter em mente. Ele é um pacifista declarado, um homem que passou. Enquanto Einstein veleja, ou melhor, encalha seu barco com uma serenidade quase cômica, outra mente está em chamas. Para encontrá-la, você precisa deixar a calma sonolenta de Long Island e mergulhar de volta no zumbido elétrico da cidade de Nova York, especificamente nos corredores da Universidade de Colômbia. É aqui que você encontra Leo Szilard. Se Einstein é a personificação da contemplação calma, Szilard é a da urgência inquieta. Você o vê agora, um homem baixo e robusto, com olhos penetrantes que parecem ver não apenas o que está na sua frente, mas todas as possíveis consequências daquilo, se desdobrando em um futuro aterrorizante. Szilard não era um homem que vivia no presente. Ele vivia em amanhã. E muitas vezes o amanhã o assustava. Para entender a angústia que o consome em 1939, você precisa voltar 6 anos no tempo para outra cidade. Londres, 1933. Szilard, já um refugiado do crescente antissemitismo na Europa, está caminhando perto do Museu Britânico. Ele lê um artigo no jornal The Times, onde o célebre físico Lord Rutherford é citado, descartando a ideia de aproveitar a energia do átomo como bobagem. Rutherford, um dos pais da física nuclear, dizia que qualquer um que esperasse uma fonte de energia da transformação dos átomos estava falando besteira. A declaração irrita Szilard. Ele a considera complacente, míope. Ele continua sua caminhada, a mente fervilhando, e para em um semáforo na Southampton Row. E então acontece. No instante em que o sinal fica verde, a ideia o atinge com a força de uma revelação. Não é uma equação em um quadro negro. É uma imagem, uma visão. Ele vê um nêutron,
uma partícula minúscula atingindo um núcleo instável. O núcleo se parte, liberando sua energia, mas também, crucialmente, liberando 2 ou mais nêutrons. Esses novos nêutrons, por sua vez, atingem outros núcleos que se partem, liberando mais nêutrons em uma cascata que cresce exponencialmente. Ele não vê apenas física, ele vê fogo, ele vê uma reação em cadeia autossustentável. Naquele cruzamento de Londres, Leo Szilard concebeu a bomba atômica, não como um experimento de laboratório, mas como uma realidade física iminente. Este é o fato amplamente conhecido, sua terrível epifania. Mas aqui está a curiosidade que revela a verdadeira natureza de sua mente. Ele ficou tão apavorado com sua própria ideia que em 1934 ele a patenteou. E o seu primeiro ato não foi tentar vendê-la ou lucrar com ela. Foi tentar torná-la um segredo de Estado, atribuindo a patente ao almirantado britânico para garantir que ela ficasse trancada, longe das mãos erradas. Ele estava tentando colocar o gênio de volta na garrafa antes mesmo que alguém soubesse que a garrafa existia. Historiadores ainda discutem a natureza da mente de Szilard. Seria ele um profeta singular capaz de ver as correntes da história com uma clareza que escapava a todos os outros? Ou um alarmista compulsivo, um Cassandra da era atômica cujas previsões, por acaso, acabaram se tornando verdadeiras? Agora, em 1939, a notícia da fissão do urânio na Alemanha chega a ele não como uma surpresa científica, mas como a confirmação de seu pior pesadelo. Ele sabe o que isso significa. Ele sabe que os cientistas alemães, trabalhando para Hitler, estão a apenas alguns passos de distância da mesma conclusão que ele teve em um semáforo. O tempo da contemplação acabou. A ação é desesperadamente necessária. Mas ele é apenas um físico húngaro refugiado. Quem o ouviria? Ele precisa de uma voz, uma autoridade inquestionável. Ele precisa de alguém que o presidente dos Estados Unidos não possa ignorar. E em sua mente febril, um nome se forma. Um homem com uma juba de cabelo branco, escrevendo equações e velejando mal em Long Island. Você vê a urgência nos olhos de Szilard, mas ele sabe que não pode fazer isso sozinho. A intensidade dele, que beira o fanatismo, pode ser contraprodutiva. Ele precisa de um parceiro, alguém com o mesmo passado europeu, a mesma compreensão da ameaça, mas talvez com um temperamento mais, digamos, estável. Ele recorre a um colega, outro membro do que eles chamavam de a máfia húngara da física, Eugene Wigner. Wigner é tão brilhante quanto Szilard, um futuro ganhador do Prêmio Nobel por seus trabalhos em simetria quântica. Mas sua personalidade é o oposto. Ele é educado, modesto e formal. Onde Szilard é fogo, Wigner é a calareira de pedra que o contém. Juntos, eles formam a dupla perfeita para a mais estranha das missões. Em um dia quente de julho, 16 de julho para ser exato, você os acompanha. Eles entram no velho carro de Wigner e começam a viagem de Princeton, New Jersey, para o desconhecido retiro de Einstein em Long Island. O carro não é novo. O calor do asfalto sobe pelas janelas abertas, misturando seu cheiro de gasolina e a tensão palpável dentro do veículo. Szilard fala sem parar, repassando os pontos, as implicações, o perigo alemão, a necessidade de agir. Wigner ouve pacientemente, sua calma servindo de âncora para o turbilhão de seu amigo. Historiadores ainda discutem a natureza da presença de Wigner. Era principalmente para dar peso científico à conversa ou simplesmente para atuar como um tradutor emocional, um amortecedor para a intensidade quase avassaladora de Szilard? Eles dirigem por horas, trocando o concreto da cidade pela paisagem verdejante e sonolenta do litoral. Eles chegam finalmente à área de Peconic. E então, eles encontram um problema fundamentalmente humano. Eles estão perdidos. Os dois gênios que podiam visualizar o comportamento de partículas invisíveis não tinham a menor ideia onde o maior gênio de todos passava suas férias. Esse é o fato amplamente conhecido, sua viagem a Long Island. Mas aqui está a curiosidade que a torna tão memorável.
Eles não tinham um endereço. Eles só sabiam que Einstein estava em algum lugar perto de uma cidade chamada Pachonk. Eles dirigem em círculos, o sol batendo no para-brisa, a urgência da missão se esvaindo em uma comédia de erros. Eles são homens que lidam com os segredos do universo, mas não conseguem encontrar uma casa de veraneio. Finalmente, em um momento de desespero cômico, Szilard, o homem que concebeu a bomba atômica, sugere que eles simplesmente comecem a gritar o nome de Einstein. Wigner, sempre o mais prático, veta a ideia. Eles param o carro. Wigner, com sua cortesia formal, avista um garoto, talvez de 7 ou 8 anos, parado na beira da estrada com uma vara de pescar. Wigner se aproxima do garoto. Com seu acento húngaro pesado, ele pergunta: "Com licença, Você os acompanha até a varanda de tela da modesta casa. O ar está imóvel e pesado, zumbindo com o som de insetos de verão. Szilard, suando tanto pela urgência quanto pelo calor, bate suavemente na porta. A porta se abre com um rangido familiar. E ali está ele. Não o ícone do jornal, mas o homem. Albert Einstein. Vestindo calças largas e chinelos, o cabelo branco parecendo ter sua própria gravidade. Ele os reconhece e os convida a entrar com um gesto amigável, curioso com a visita inesperada. Eles se sentam, não em um escritório imponente cheio de livros, mas em uma sala de estar simples, com móveis de verão um tanto desgastados. A conversa, por instinto, muda do inglês para o alemão, a língua materna que compartilham, a língua da ciência que todos eles deixaram para trás. A formalidade da visita se dissolve na familiaridade do idioma. É Szilard quem fala. Sua voz baixa, mas carregada com a intensidade de um profeta relutante. Wigner permanece em silêncio. Sua presença uma confirmação solene. Você se inclina para ouvir, como se estivesse sentado em uma cadeira de vime ao lado deles. Szilard começa com a descoberta de Hahn e Strassmann, a fissão do urânio. Einstein acena com a cabeça. Ele já sabe disso. É notícia no mundo da física. Mas então, Szilard dá o próximo passo. Ele descreve sua visão de 6 anos atrás, a reação em cadeia. Um nêutron divide um átomo liberando 2 ou 3 novos nêutrons, que por sua vez dividem mais átomos em uma avalanche de poder que cresce em uma fração de segundo. Ele não está falando de uma fonte de energia para cidades. Ele está falando de uma bomba. Uma única bomba, ele explica, capaz de destruir um porto inteiro e a área ao redor. O ar na sala parece ficar mais denso. O zumbido dos insetos lá fora parece recuar. Einstein ouve, seu rosto inicialmente impassível. Ele é o homem cuja equação E igual a mc² é o fundamento teórico para tudo isso. Certamente ele deve ter feito essa conexão. Ele deve ter visto para onde isso levaria. A explicação de Szilard termina. Há um silêncio que dura uma eternidade. Então, Einstein fala. Suas palavras não são de arrogância ou de quem já sabia. São palavras de genuína, chocante surpresa. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ele murmura em alemão. Eu nem sequer havia pensado nisso. Esta é a reação que se tornou lendária. O fato histórico amplamente conhecido. O pai da relatividade. O homem que desvendou a relação entre massa e energia. Admitiu que a aplicação mais aterrorizante de seu próprio trabalho nunca lhe ocorreu. Historiadores ainda debatem a profundidade dessa surpresa, se foi um bloqueio mental causado por seu profundo pacifismo, ou se ele simplesmente considerava as dificuldades técnicas de iniciar tal reação como insuperáveis. Mas a curiosidade da cena é a sua simplicidade. 3 homens em uma sala de estar de verão, discutindo o fim do mundo em sua língua nativa, enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas. Naquele momento, Einstein muda. O sonhador de férias desaparece. Seus olhos perdem o brilho distante e ganham um foco nítido e sombrio.
Ele, mais do que ninguém, entende a física. Uma vez que a possibilidade é apontada, ele a compreende instantaneamente e por completo. O perigo não é mais teórico, é real e está nas mãos do seu maior inimigo. A questão na sala não é mais: é possível? A questão se tornou: o que fazemos agora? A pergunta: o que fazemos agora? Paira no ar quente e úmido da sala. Você vê a mudança nos olhos de Einstein. O choque inicial, a surpresa pura, recua e dá lugar à mente analítica que o tornou famoso. A mente de um solucionador de problemas. Só que o problema, agora, não é a curvatura do espaço-tempo, é a sobrevivência do mundo. A conversa se volta imediatamente para a logística do apocalipse. Para construir uma bomba, você precisa de um ingrediente-chave, um recurso natural: urânio. E não qualquer urânio. Você precisa de muito. Sid Lard, sempre passos à frente, já havia pensado nisso. Ele explica que a Alemanha nazista, embora possuísse as mentes para desvendar a fissão, tinha um ponto fraco. Suas próprias reservas de urânio, nas minas da Tchecoslováquia que haviam anexado, eram de baixa qualidade. Para construir uma bomba em tempo hábil, eles precisariam da melhor fonte do mundo. E essa fonte não estava na Europa. Estava na África, em uma colônia pertencente a uma pequena nação europeia, o Congo belga. É aqui que você aprende sobre a mina de Shinkolobé. Este é o fato histórico central. A mina não era só uma mina de urânio, era um tesouro geológico, um acaso da natureza. O minério extraído de lá era incrivelmente rico, um filão de quase 70% de óxido de urânio puro. Em comparação, outras minas ao redor do mundo consideravam uma sorte encontrar minério com uma fração de 1%. Obter urânio de Shinkolobé era como pegar ouro direto da veia, enquanto todo mundo garimpava pó. Quem controlasse a Shinkolobé controlaria a matéria-prima para a era atômica. A lógica é simples e brutal. É preciso avisar os belgas. É preciso convencê-los a não venderem uma única grama de seu precioso minério para a Alemanha. Então, Einstein menciona algo que muda a dinâmica da sala. Ele, o refugiado... A reunião termina. Você os observa enquanto eles se levantam, a tensão momentaneamente substituída por um senso de propósito. Einstein os acompanha até a porta da varanda, sua figura agora menos a de um recluso sonhador e mais a de um general relutante que acabou de aprovar um plano de batalha crucial. O ar lá fora ainda está pesado com o calor do verão, mas agora parece também carregado com o peso do segredo que eles compartilham. Szilard e Wigner caminham de volta para o velho carro de Wigner. O som de seus sapatos no cascalho, o único ruído em meio à quietude da tarde. Eles entram no carro, as portas se fechando com um baque surdo. Por um momento há silêncio. Eles têm um plano. É lógico, é direto. E, enquanto Wigner dá a partida no motor, você pode ver nos olhos de Szilard que sua mente inquieta já está correndo, já está cutucando os buracos em sua própria lógica. A viagem de volta para Princeton começa. O carro, que na ida era um veículo de esperança nervosa, agora se torna uma pequena câmara de pressão de dúvida. O alívio que sentiram na casa de Einstein começa a evaporar sob o sol implacável e a mente incansável de Szilard. Foi Wigner, o educado e calmo Wigner, quem quebrou o silêncio. Você parece preocupado, Léo. E então o dique se rompe. Szilard começa a falar, não com a urgência febril de antes, mas com uma clareza fria e assustadora. O plano é ingênuo, ele diz. Uma carta para o embaixador belga. O que o governo belga pode fazer? Eles estão presos entre a França e a Alemanha, tentando desesperadamente permanecer neutros. Se eles se recusarem abertamente a vender urânio para a Alemanha, isso pode ser visto como um ato hostil, dando a Hitler o pretexto que ele precisa. E se Hitler decidir simplesmente invadir a Bélgica, ele levará o urânio de qualquer maneira. O plano deles não é proativo, é reativo.
É uma barreira de papel contra um tanque de guerra. Este é o momento crucial, o fato histórico amplamente conhecido. A percepção de que avisar a Bélgica era como pedir ao lojista para não vender uma arma a um gangster, ao invés de chamar a polícia. Eles não precisavam apenas impedir a Alemanha, eles precisavam que a América começasse sua própria pesquisa, e rápido. Precisavam de uma contra-ameaça, e isso era algo que só um governo poderia fazer. A curiosidade aqui reside na audácia monumental da conclusão a que chegam. Lembre-se, estes são físicos húngaros refugiados. Eles são, em muitos aspectos, forasteiros. E eles chegam à conclusão de que precisam entrar em contato direto com o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Como se faz isso? Você não pode simplesmente pegar o telefone e ligar para a Casa Branca. Uma carta enviada por correio normal, mesmo assinada por Einstein, provavelmente seria enterrada sob uma montanha de correspondência, descartada como o delírio de algum excêntrico. Eles não tinham conexões políticas. Eles não faziam parte do establishment americano. Historiadores ainda discutem sobre este momento de transição. Foi uma demonstração da confiança suprema de Szilard em sua própria análise ou um ato de puro desespero? A última jogada de homens que sentiam o chão desmoronar. Eles precisavam de uma ponte, um intermediário. Alguém que não apenas conhecesse o presidente, mas que tivesse o seu respeito e o seu ouvido. Alguém que pudesse entrar no salão oval, fechar a porta e dizer: Senhor presidente, preciso que o senhor ouça uma história fantástica, mas terrivelmente real. A busca não era mais por um plano, era por uma pessoa. A busca por essa ponte, por esse mensageiro perfeito, consome Szilard nas semanas seguintes. Ele não está mais apenas lutando contra as leis da física, mas contra as barreiras da burocracia e da influência. Você o vê agora não mais apenas nos laboratórios da Universidade de Colômbia, mas em conversas apressadas em cafés, em telefonemas tarde da noite. Ele pergunta a todos que conhece: quem tem acesso ao presidente? Quem pode nos ajudar? Ele tenta uma rota através do famoso aviador Charles Lindbergh, sem saber que Lindbergh tinha simpatias isolacionistas e não seria o mensageiro ideal. Ele se debate, sentindo o tempo escorregar entre suas mãos a cada dia que passa. A solução, como muitas vezes acontece, vem de uma conexão inesperada. De um amigo de um amigo. Um contato mencionou um nome: Alexander Sachs. Você precisa entender quem era Alexander Sachs para compreender por que ele era o homem perfeito para a missão. Ele não era físico nem militar. Ele era um economista do Lehman Brothers, um conselheiro financeiro. Mas ele era muito mais do que isso. Sachs era um homem renascentista, um intelectual com uma curiosidade voraz que se estendia da economia à história e à ciência. Mais importante, ele era um amigo pessoal e um conselheiro informal do presidente Roosevelt. Ele tinha acesso. Mas acesso não era tudo. Sachs tinha outra qualidade crucial. Ele falava a língua do presidente. Roosevelt era um político pragmático, mas também um homem com um profundo senso de história. Sachs não era o tipo de homem que simplesmente entregaria um documento. Ele era um contador de histórias. Alguém que sabia como enquadrar um problema complexo dentro de uma narrativa maior, histórica e política. Este é o fato conhecido, a escolha de Sachs como intermediário. Ele era o elo perdido. A curiosidade sobre Sachs é que ele era conhecido por suas longas e discursivas apresentações. Ele não era um homem de poucas palavras. Seus amigos brincavam que pedir a Sachs um resumo de 5 minutos era convidar a um monólogo de 1 hora. Ele enterrava suas conclusões brilhantes sobre camadas de anedotas históricas e análises econômicas. Para um homem como Szilard, que queria a ação imediata, entregar a mensagem mais urgente da história a um orador tão prolixo deve ter sido um ato de fé agonizante. Historiadores ainda debatem a sorte envolvida na escolha de Sachs. Foi um golpe de gênio de Szilard encontrar o único homem que combinava acesso, intelecto e talento narrativo, ou foi pura sorte que o amigo de um amigo conhecesse a pessoa certa? Szilard finalmente consegue uma reunião com Sachs. Você pode imaginar as... Com a concordância de Sachs, a urgência retorna com força total. Não há mais tempo para dúvidas ou planos alternativos. Agora, há uma tarefa clara e monumental:
redigir a carta que poderia iniciar a corrida armamentista mais importante da história. Szilard sabe que não pode fazer esta segunda viagem sozinho. Wigner, seu parceiro na primeira expedição, está fora da cidade. Ele precisa de um motorista, mas também de outro cérebro, outra voz para ajudar a moldar as palavras. Ele recruta um colega, outro brilhante físico húngaro da máfia. Seu nome é Edward Teller. Você provavelmente conhece Teller por seu legado posterior. Ele se tornaria o pai da bomba de hidrogênio, uma figura controversa e agressiva na política da Guerra Fria. Mas aqui, em 1939, ele é um jovem físico, parte do mesmo círculo de refugiados ansiosos. Ele é conhecido por sua mente afiada e sua personalidade forte. Em 30 de julho, você está no carro com eles. Teller ao volante de seu Dodge azul, Szilard no banco do passageiro. A cena se repete. A mesma estrada para Long Island, o mesmo sol de verão. Mas desta vez, a atmosfera é diferente. Não há a incerteza da primeira viagem. Há um foco singular. Chegando à área de Peconic, eles se encontram na mesma situação cômica de antes. Eles não sabem o endereço exato de Einstein. Este fato conhecido se torna quase um ritual. A busca pelos gênios perdidos. Teller, sendo Teller, tem uma solução mais direta. Ele para o carro e pergunta a uma jovem na rua. Assim como antes, ela sabe exatamente onde Einstein mora. Eles estacionam e caminham novamente para a casa modesta. Einstein os recebe, talvez com uma sensação de déjà vu. Mas desta vez não há surpresa em seus olhos, apenas uma aceitação sombria da tarefa que tem pela frente. Eles se sentam novamente na sala de estar, mas o clima não é de revelação, é de trabalho. É uma sessão de redação. Szilard apresenta a situação, a necessidade de uma carta para o presidente, com Sachs como mensageiro. Einstein concorda imediatamente. A discussão se volta para o conteúdo da carta. Aqui está a curiosidade da cena. Einstein, o maior cientista do mundo, se torna essencialmente um ditador, mas não no sentido político. Ele dita a carta em alemão, a língua em que seus pensamentos científicos fluem com mais naturalidade. Teller, o mais jovem, atua como escriba, anotando as palavras de Einstein. Szilard, o instigador de tudo, caminha pela sala, inquieto, interrompendo, sugerindo frases, ajustando o tom. Você tem uma imagem extraordinária. 3 das mentes mais brilhantes do século XX, todas refugiadas do fascismo europeu, reunidas em uma sala de estar de verão, debatendo a semântica da destruição em massa. Eles discutem a força das palavras. Deve ser um aviso, um pedido ou uma exigência? Como você alerta sobre uma bomba que soa como ficção científica sem parecer louco? Como você transmite a urgência mortal sem criar pânico? Historiadores ainda discutem a dinâmica exata daquela sala. Quanta da redação final foi de Einstein? Quanta foi a urgência de Szilard? E quanta foi a precisão de Teller? Teller, anos depois, afirmaria que Szilard era o verdadeiro autor, usando Einstein principalmente por sua assinatura e autoridade. Szilard, por sua vez, sempre deu o crédito a Einstein pela disposição em usar sua fama para uma causa tão terrível. A verdade provavelmente está no meio. Foi uma colaboração nascida do medo compartilhado. A carta é ditada. A sessão termina. Szilard pega as anotações e promete voltar a Princeton para datilografá-la e prepará-la para a assinatura. A reunião se encerra. A porta se fecha. O destino do mundo agora dependia de transformar aquelas palavras ditadas em alemão em um documento que um presidente americano pudesse entender e, mais importante, acreditar. De volta a Princeton, a tarefa de Szilard é transformar o ditado em alemão em um documento oficial, uma peça de correspondência digna da Casa Branca. Você o acompanha em seu escritório, o som da máquina de escrever batendo na quietude da noite. Esta não é uma tradução literal, é uma transposição cuidadosa de tom e intenção do alemão para o inglês político. Cada palavra é pesada, cada frase é polida. Szilard sabe que esta carta precisa realizar um ato de equilíbrio quase impossível.
Ela precisa ser ao mesmo tempo alarmante e credível. Precisa soar como uma possibilidade científica séria, não como o roteiro de um filme B de ficção científica. Você observa enquanto ele datilografa. As primeiras frases estabelecem a credibilidade. Senhor, um trabalho recente de E. Fermi e Szilard, que me foi comunicado em manuscrito, me leva a esperar que o elemento urânio possa ser transformado em uma nova e importante fonte de energia no futuro imediato. A linguagem é cautelosa, acadêmica. Usa termos como esperar e possível. É o oposto do estilo alarmista. Em seguida, a carta aumenta a aposta descrevendo o fenômeno da reação em cadeia. Ela então faz a conexão direta com a bomba. Este novo fenômeno também levaria à construção de bombas e é concebível, embora muito menos certo, que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam ser construídas. Novamente, a linguagem é cautelosamente calibrada. Concebível, menos certo. Szilard está deliberadamente subestimando a certeza para aumentar a credibilidade. A carta não grita "o céu está caindo", ela diz: cientistas sérios estão preocupados que o céu pode, teoricamente, cair, e seria prudente olhar para cima. Este é o fato conhecido, o conteúdo da carta Einstein-Szilard. É uma obra-prima de persuasão contida. A curiosidade está no processo de edição. Szilard não escreveu a... Faremos uma breve pausa em nossa narrativa. Assim como Szilard tentava decifrar e influenciar os padrões de eventos que mudariam o mundo, existe um padrão fundamental em nossas próprias vidas que muitas vezes merece nossa atenção: o nosso descanso. Nós deitamos, fechamos os olhos e acordamos, mas o que realmente acontece nesse intervalo de tempo? A qualidade do nosso sono é um dos pilares da nossa saúde, e a tecnologia pode nos dar um vislumbre desse mundo noturno. É aqui que um smartwatch se torna uma ferramenta de autoconhecimento. Mais do que apenas mostrar as horas, ele pode mapear seus ciclos de sono, mostrando quanto tempo você passa em cada fase, do sono leve ao profundo e REM. É como ter um diário de bordo para a sua jornada noturna, para quem tem essa curiosidade sobre os próprios padrões. Agora, com um pensamento sobre a importância de entender os padrões, vamos retornar à nossa história, ao momento em que uma única assinatura mudaria os padrões do mundo para sempre. A data é 2 de agosto de 1939. O ar do verão ainda está pesado, mas agora parece tingido com a urgência do outono que se aproxima. Um outono que trará a guerra para a Europa. Szilard está novamente no carro de Teller, dirigindo pela estrada familiar para a casa de Einstein. Desta vez não há incerteza, não há busca. Há apenas o peso dos documentos que Szilard carrega em uma pasta. São as versões datilografadas, longa e curta, da carta que eles criaram juntos. A visita é breve, quase formal. Você os observa na mesma sala de estar, mas a atmosfera mudou. A camaradagem da criação foi substituída pela solenidade da execução. Einstein lê as versões em inglês, sua expressão séria, acenando lentamente com a cabeça. Ele entende a necessidade da linguagem cuidadosa, da subestimação estratégica. Ele entende o jogo que eles estão sendo forçados a jogar. E então chega o momento. Szilard coloca os papéis em uma pequena mesa de centro e oferece uma caneta a Einstein. Você se aproxima, observando a mão do homem que reescreveu as leis do universo pegar a caneta. Este é o momento que encapsula todo o drama, o fato histórico amplamente conhecido. Albert Einstein, o pacifista mais famoso do mundo, o homem que disse que as guerras eram um sintoma da barbárie humana, o defensor do desarmamento, assina seu nome em um documento que ele sabe
que é um apelo direto para a construção de uma arma. A tinta preta flui sobre o papel, formando as letras familiares A. Einstein. É uma assinatura que contradiz uma vida inteira de convicções. Anos depois, Einstein diria que assinar aquela carta foi o grande erro de sua vida. Mas ele sempre acrescentava um adendo crucial. Ele só o fez por causa do perigo de que os alemães a desenvolvessem primeiro. A curiosidade do momento reside no seu silêncio. Não há um grande discurso, não há uma declaração dramática sobre o peso da história. É um ato quieto, quase burocrático. Einstein assina as 2 cópias. Ele devolve a caneta a Szilard. O ato está feito. Para ele, foi uma escolha entre 2 males terríveis. De um lado, a violação de seus princípios mais profundos. Do outro, a imagem de um mundo dominado por Adolf Hitler, armado com o poder dos deuses. Ele escolheu o que considerou o mal menor. Historiadores ainda debatem intensamente o dilema moral de Einstein. Foi um ato de pragmatismo desesperado, a única escolha lógica diante de uma ameaça existencial, ou foi uma falha moral, uma capitulação à lógica da guerra que ele tanto desprezava? Ele realmente acreditava que a América, uma vez possuindo tal arma, a usaria com mais sabedoria do que a Alemanha? Ou ele simplesmente abriu a caixa de Pandora, esperando que o monstro que saísse fosse de alguma forma controlável? Szilard pega os papéis assinados. Eles são agora mais do que apenas cartas. São artefatos históricos, carregados com o peso moral e a autoridade científica de seu signatário. Ele agradece a Einstein. Os 2 homens, unidos por seu passado e agora por este segredo terrível, trocam um olhar que diz mais do que qualquer palavra. O pacifista havia feito sua parte. Agora, a responsabilidade de entregar a mensagem, de acender o pavio, recaía sobre os ombros de outros homens. Com a assinatura de Einstein garantida, a missão de Szilard entra em uma nova fase. Ele deixa a tranquilidade de Long Island para trás e retorna à agitação de Nova York. A carta, agora um objeto quase sagrado em sua posse. A decisão de preparar 2 versões, uma longa e uma curta, que antes parecia apenas uma precaução estratégica, agora se revela uma de suas decisões mais inteligentes. Você precisa entender a mentalidade de Szilard para apreciar isso. Ele era um homem que pensava em sistemas, em probabilidades. Ele não via apenas a tarefa à frente, mas todos os pontos de falha potenciais ao longo do caminho. Entregar uma carta ao presidente não era uma linha reta, era um labirinto. A primeira barreira era o próprio mensageiro, Alexander Sachs. Szilard sabia, como você já descobriu, que Sachs era um homem de longos discursos. Se Sachs tentasse memorizar os pontos da carta, ele poderia, inadvertidamente, devagar, perder o foco, enterrar a urgência sob uma avalanche de contexto histórico. A carta escrita era uma âncora. Ela mantinha a mensagem pura, exatamente como foi redigida. A versão longa servia como o documento completo, a prova de que aquilo não era uma ideia superficial, mas sim o resultado de uma análise profunda, com nomes, fatos e recomendações. Era o documento para a equipe do presidente, para os analistas, para a burocracia que inevitavelmente seria envolvida. Era a base lógica da operação. A versão curta, por outro lado, era a arma, era a ponta da lança. Szilard imaginava o cenário: Roosevelt, um homem ocupado lidando com uma duzena de crises, concedendo a Sachs apenas alguns minutos. Nesse cenário, Sachs não poderia começar com uma longa explanação.
Ele precisaria de algo que pudesse colocar diretamente nas mãos do presidente, algo que pudesse ser lido e compreendido em menos de 1 minuto. A versão curta era isso. Era a essência destilada do perigo e da oportunidade. O fato histórico conhecido é a existência dessas 2 cartas. Mas a curiosidade reside em como elas refletem as personalidades dos homens. Em meados de agosto, Zillard organiza a entrega. Você o vê encontrando Alexander Sachs, a transação correndo não em um esconderijo secreto, mas em um escritório mundano de Wall Street. A pasta contendo as 2 versões da carta, assinada por Einstein, passa das mãos do físico para as mãos do economista. É uma passagem de bastão silenciosa, mas monumental. Zillard fez tudo o que podia. Ele teve a visão, soou o alarme, encontrou a autoridade, redigiu a mensagem. Agora, o destino de sua missão estava inteiramente nas mãos de Sachs. Você se concentra em Alexander Sachs. Ele segura a pasta. Ele não é mais apenas um conselheiro financeiro. Ele é o guardião de um segredo que pode redefinir a guerra e a paz. Ele entende o peso do que carrega. Ele relê as cartas, a longa e a curta, absorvendo não apenas as palavras, mas a gravidade por trás delas. Ele não é um físico, mas sua mente analítica compreende a lógica da reação em cadeia. Sua compreensão da história lhe diz que as nações que dominam as novas tecnologias militares são as que dominam o mundo. O fato conhecido é que Sachs aceitou essa responsabilidade. Ele prometeu a Zillard que conseguiria uma audiência com o presidente Roosevelt e entregaria a mensagem pessoalmente. Ele tranquiliza o físico ansioso, dizendo-lhe para ser paciente. Encontrar o momento certo para falar com o presidente sobre um assunto de tal magnitude não era algo que pudesse ser apressado. Mas aqui está a curiosidade que define a jornada de Sachs. Ele não liga imediatamente para a Casa Branca. Ele não força uma reunião de emergência. Ele espera. Ele entende algo sobre Roosevelt que talvez nem Zillard tenha compreendido totalmente. O presidente não era um homem que respondia bem à pressão ou ao alarmismo. Ele era um mestre do timing político. Para convencê-lo a embarcar em um projeto secreto, tão caro e tão radical, a abordagem precisava ser perfeita. A atmosfera precisava estar certa. Sachs decide guardar a carta. Ele a mantém consigo, esperando pelo momento oportuno. Ele se torna o portador silencioso do aviso. Os dias se transformam em semanas. Zillard, em Nova York, está à beira de um colapso nervoso. Cada dia que passa é um dia em que os cientistas alemães poderiam estar avançando. Ele liga para Sachs, pergunta por novidades. Sachs o acalma, dizendo que está esperando a oportunidade certa. Historiadores ainda debatem a sabedoria da espera de Sachs. Foi um cálculo estratégico brilhante? Uma demonstração de sua profunda compreensão do homem no Salão Oval? Ou foi um erro de cálculo perigoso, um atraso que poderia ter custado aos Estados Unidos a liderança na corrida atômica? O que Sachs estava esperando? Ele estava esperando por um catalisador, um evento que mudasse o clima político de isolacionismo e cautela para um de urgência e ação. Ele estava esperando que a ameaça abstrata descrita na carta de Einstein se tornasse uma realidade concreta nos noticiários. Ele não teria que esperar muito. Do outro lado do Atlântico, as engrenagens da guerra, que vinham rangendo e gemendo por meses, estavam prestes a se engajar com uma violência brutal e definitiva. O mundo estava prestes a fornecer a Sachs o contexto terrível que ele precisava. Enquanto Alexander Sachs espera pelo momento certo em Nova York, a paciência do mundo se esgota. Você se transporta para a fronteira entre a Alemanha e a Polônia. É 1º de setembro de 1939. Antes do amanhecer, o silêncio é quebrado pelo rugido de motores de avião e pelo trovão da artilharia. Sem uma declaração de guerra, as forças alemãs invadem a Polônia. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago, é desencadeada. O mundo que estava à beira do abismo agora mergulha nele. O evento que Sachs esperava, o catalisador, chegou. Mas chegou com uma força tão avassaladora que, paradoxalmente, tornou sua missão ainda mais difícil. A atenção do presidente Roosevelt, que antes estava dividida entre questões domésticas e a crescente crise na Europa, agora está totalmente consumida pela eclosão da guerra.
Sua agenda se torna uma torrente interminável de reuniões com embaixadores, generais e membros do gabinete. Ele está no telefone com Winston Churchill, na época primeiro Lorde do Almirantato Britânico, e com outros líderes europeus. O mundo está em chamas, e a tarefa de Roosevelt é tentar conter o incêndio, ou pelo menos impedir que ele chegue às costas americanas. O fato histórico é a invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial na Europa. Este evento domina completamente as manchetes e as prioridades de todos os governos do mundo. A carta de Einstein, que há algumas semanas parecia a notícia mais importante do planeta, agora corre o risco de se tornar uma nota de rodapé. Como Sachs poderia competir pela atenção do presidente com tanques avançando sobre Varsóvia e nações declarando guerra umas às outras? A curiosidade está na ironia da situação. A prova definitiva do perigo que a Alemanha nazista representava, o mesmo perigo que motivou a carta, era agora o maior obstáculo para que a carta fosse ouvida. Falar com o presidente sobre uma bomba teórica que poderia estar pronta em alguns anos parecia quase trivial quando comparado com a realidade imediata de uma guerra convencional que estava acontecendo agora. Sachs entende isso. Ele sabe que se tentar forçar uma reunião naquele momento, sua mensagem será perdida no barulho. Ele poderia até parecer insensível ou delirante. Então ele continua esperando. A pasta com a assinatura de Einstein permanece com ele, um segredo silencioso em meio ao clamor global. Szilard, em Colômbia, está em agonia. A guerra que ele temia começou. Ele está mais convencido do que nunca de que os alemães agora dariam prioridade máxima ao seu programa de armas nucleares. Cada dia de silêncio de Washington, ele imagina os cientistas do Instituto Kaiser Wilhelm se aproximando da reação em cadeia. Historiadores ainda debatem se o início da guerra acelerou ou retardou o programa nuclear alemão. Alguns argumentam que a necessidade de armas imediatas. A guerra na Europa se intensifica. A Polônia cai em questão de semanas, dividida entre a Alemanha e a União Soviética. A Grã-Bretanha e a França, apesar de terem declarado guerra, entram em um período estranho e tenso conhecido como a Guerra de Mentira, onde pouca ação militar ocorre. Mas em Washington, a guerra não é de mentira. É uma crise diplomática e estratégica que consome cada segundo do tempo do presidente. Você acompanha Alexander Sachs durante este período. Ele não está ocioso. Ele está trabalhando em suas outras funções como economista e conselheiro. Mas a pasta com a carta de Einstein é um peso constante. Ele se tornou um personagem em uma história de suspense. Um mensageiro que não consegue entregar a mensagem. Ele faz várias tentativas de agendar uma reunião com Roosevelt. Ele liga para o secretário do presidente, mas a agenda está lotada. A resposta é sempre a mesma. O presidente está extremamente ocupado. Tentaremos encaixá-lo. Semanas se passam. Setembro se transforma em outubro. Para Leo Szilard, essa espera é uma tortura. Você pode senti-lo vibrando com uma mistura de frustração e pânico. Ele começa a duvidar de sua escolha. Será que Sachs perdeu a coragem? Será que ele não entendeu a urgência? A fé de Szilard em seu mensageiro começa a vacilar. Ele considera encontrar outro intermediário, começar todo o processo novamente. Ele está a ponto de contornar Sachs, um ato que poderia ter sabotado toda a operação. O fato conhecido é este período de atraso, uma janela de quase 2 meses entre Sachs receber a carta e finalmente conseguir uma audiência. É um período de silêncio frustrante que testou os nervos de todos os envolvidos. A curiosidade está no estado mental de Sachs durante essa espera. Ele estava calmo e calculista como parecia para os outros? Ou estava tão ansioso quanto Szilard, apenas escondendo o melhor? Relatos posteriores sugerem que Sachs também sentia a pressão imensa. Ele sabia o que tinha em mãos. Ele não estava sendo complacente, estava sendo um jogador de pôquer. Ele sabia que só tinha uma chance de apresentar isso a Roosevelt. Se ele errasse, se a mensagem não fosse recebida corretamente, a oportunidade seria perdida para sempre.
Ele não estava apenas esperando por um espaço na agenda. Ele estava esperando pelo estado de espírito certo no presidente. Ele precisava de um momento em que Roosevelt estivesse receptivo a uma ideia nova e radical. Um momento em que a mente do presidente não estivesse sobrecarregada com os detalhes imediatos da guerra, mas aberta a pensar sobre o futuro estratégico. Historiadores ainda debatem os "e se" deste período. E se esse Lart tivesse perdido a paciência e tentado outra abordagem? E se Sachs tivesse conseguido uma reunião no auge da crise polonesa e a mensagem tivesse sido ofuscada? O atraso, embora agonizante para os físicos, pode ter sido, no final, um golpe de sorte. Deu tempo para a poeira da invasão inicial baixar. Permitiu que Roosevelt passasse do modo de gerenciamento de crises para o modo de planejamento de longo prazo. Finalmente, a paciência de Sachs é recompensada. Ele consegue. Ele garante uma nomeação com o presidente Roosevelt para amanhã de 11 de outubro. A mensagem é enviada a Szilard. A reunião está marcada. Após semanas de espera tensa, o momento da verdade havia chegado. Sachs agora tinha que se preparar para a conversa mais importante de sua vida. É amanhã de 11 de outubro de 1939. Você acompanha Alexander Sachs enquanto ele se aproxima da Casa Branca. Ele é um rosto familiar aqui, mas hoje o peso em sua pasta e em sua mente é diferente. Ele é levado ao Salão Oval, o centro nervoso do poder americano. A sala é imponente, mas a atmosfera é surpreendentemente íntima. Franklin Delano Roosevelt o cumprimenta calorosamente por trás de sua grande mesa. Seu famoso sorriso e sua voz vibrante enchem a sala. Ele oferece a Sachs um conhaque e se prepara para o que ele provavelmente espera ser mais uma conversa sobre a economia ou a situação na Europa. Sachs sabe que tem um tempo limitado. Ele decide começar com uma abordagem formal. Ele pega a pasta e retira a versão longa da carta de Einstein. Ele explica ao presidente que tem um documento de extrema importância para lhe ler. Roosevelt, intrigado pela solenidade de seu amigo, concorda. Sachs começa a ler. Sua voz é firme, projetada para transmitir a seriedade do conteúdo. Ele lê as palavras cuidadosamente elaboradas por Szilard e Einstein, a linguagem acadêmica, a descrição da fissão, a possibilidade de uma reação em cadeia e, finalmente, a menção a bombas extremamente poderosas. Você observa o rosto de Roosevelt enquanto ele ouve. Sua expressão, inicialmente curiosa e amigável, se torna esquética. Você pode ver a mente do político trabalhando. Ele está ouvindo sobre uma bomba teórica baseada em física de ponta, enquanto lida com uma guerra real travada com tanques e aviões. A ideia parece fantástica, distante, algo saído das histórias de H.G. Wells. Este é o fato conhecido: a reunião de 11 de outubro e a leitura da carta. Roosevelt, ao final da leitura, não fica imediatamente convencido. Sua reação inicial é de cautela. Ele diz algo como: "Alex, isso é muito interessante, mas a intervenção do governo nesta fase seria prematura." Ele vê a ciência, mas não a urgência imediata. Ele vê a teoria, mas não a ameaça imediata. Sachs sente a oportunidade escapando. A abordagem formal, a leitura da carta longa, não funcionou. Ele vê o esqueticismo nos olhos do presidente. Este é um momento crítico. Um mensageiro menor poderia ter aceitado a resposta, agradecido ao presidente pelo seu tempo e ido embora. A missão um fracasso. Mas Sachs não é um mensageiro menor. Ele se preparou para isso. Ele tem um plano B. A curiosidade da cena é a mudança de tática de Sachs. Ele percebe que a lógica científica não é suficiente. Ele precisa de algo mais. Ele precisa de uma história. Ele para de ser o leitor de um documento e se torna um narrador. Ele pede ao presidente apenas mais alguns minutos, prometendo não tocar mais no assunto da física. Roosevelt, talvez por amizade ou curiosidade, concorda. Sachs então guarda a carta.
Ele se inclina para frente, seu tom mudando de formal para conversacional, de científico para histórico. Ele não vai falar sobre nêutrons e urânio. Ele vai falar sobre um imperador francês e barcos a vapor. Ele está a ponto de usar sua maior... Vendo que a abordagem científica direta não ressoou, Sachs muda completamente sua estratégia. Ele não menciona mais a fissão ou o urânio. Em vez disso, ele leva Roosevelt em uma viagem no tempo. Senhor presidente, ele começa, a história está cheia de líderes que não conseguiram apreciar o valor de novas invenções e, por isso, perderam grandes oportunidades. Ele começa a contar uma história. É sobre um jovem e brilhante inventor americano no início do século XIX. Seu nome é Robert Fulton. Fulton viajou para a França e conseguiu uma audiência com o jovem e ambicioso líder da nação, Napoleão Bonaparte. Fulton tinha uma invenção radical. Ele havia construído um navio que não dependia do vento, um navio movido a vapor. Ele explicou a Napoleão que com uma frota de navios a vapor, ele poderia navegar contra o vento e as marés. Ele poderia transportar suas tropas através do Canal da Mancha em qualquer clima, em questão de horas, superando a poderosa Marinha Real Britânica, que dependia de velas e do clima favorável. Seria a chave para a invasão e conquista da Inglaterra. Você pode ver a cena se formando na mente de Roosevelt enquanto Sachs a descreve. Napoleão, o gênio militar, ouve a proposta de Fulton. E ele a descarta. Ele não consegue ver além dos navios de madeira e das velas que conhecia. A ideia de um navio movido por fogo e vapor parecia um truque, uma fantasia. Ele dispensou Fulton, chamando-o de lunático. Se Napoleão tivesse ouvido Fulton, conclui Sachs, a história da Europa no século XIX poderia ter sido muito diferente. O silêncio preenche o salão oval. A analogia é perfeita, é brilhante. É o fato histórico que se tornou lendário nesta reunião. Sachs não estava mais pedindo a Roosevelt que acreditasse em física quântica. Ele estava lhe fazendo uma pergunta simples e poderosa. Você vai ser como Napoleão? A história contornou o ceticismo do presidente e atingiu seu profundo senso de legado histórico. Roosevelt, um entusiasta naval que serviu como secretário adjunto da Marinha, entendeu a analogia instantaneamente. A história de navios e estratégia naval era uma linguagem que ele falava fluentemente. A curiosidade aqui não é apenas a história em si, mas como Sachs a usou como uma ferramenta psicológica. Ele transformou a questão de uma aposta técnica em uma questão de visão de liderança. Ele não disse, você precisa acreditar nos cientistas. Ele disse, grandes líderes não ignoram a inovação. Ele estava apelando ao ego de Roosevelt, ao seu desejo de ser visto como um líder visionário, não como um Napoleão míope. Historiadores ainda debatem se a história de Napoleão e Fulton é historicamente precisa em todos os seus detalhes, mas isso é irrelevante. Sua precisão histórica não importa, sua eficácia como parábola era o que contava. Sachs conseguiu traduzir o complexo alerta de Szilard e Einstein em uma lição histórica simples e inesquecível. Ele havia encontrado a chave para destravar a compreensão e a imaginação do presidente. A expressão no rosto de Roosevelt muda. O ceticismo desaparece, substituído por uma compreensão profunda e sombria. Ele fica em silêncio por um longo momento, o peso da analogia e de suas implicações se assentando sobre ele. A história de Sachs construiu a ponte entre a ciência abstrata da carta e a realidade concreta da liderança em tempos de guerra. O destino da missão de Szilard agora repousava na resposta do presidente a esta única e poderosa história. O silêncio no salão oval se estende. Você pode quase ouvir as engrenagens da mente de Roosevelt girando, conectando os pontos entre a França do século XIX e a Alemanha do século XX. Ele não está mais pensando em orçamentos
ou na viabilidade técnica. Ele está pensando em Hitler. Ele está pensando no que aconteceria se um líder com as ambições de Napoleão, mas com a moral de um demônio, tivesse acesso a uma arma que tornasse a invasão da Inglaterra não apenas possível, mas trivial. A analogia de Sachs não apenas convenceu Roosevelt, ela o assustou. Roosevelt finalmente quebra o silêncio. Ele olha diretamente para Sachs e o que ele diz não é uma pergunta sobre física ou uma declaração sobre política. É uma frase simples, direta, que mostra que ele entendeu a essência absoluta da questão. Alex, ele diz, voz calma, mas firme. O que você quer é que os nazistas não nos explodam. Essa frase é o clímax de toda a jornada. É o fato histórico que marca o exato momento em que o governo dos Estados Unidos decidiu entrar na era nuclear. Com essas poucas palavras, Roosevelt destilou meses de ansiedade, física complexa, dilemas morais e manobras estratégicas em uma única e brutal realidade. Ele entendeu. Ele não precisava entender os detalhes da fissão. Ele precisava entender o resultado. E o resultado era a aniquilação potencial nas mãos de seu maior inimigo. A curiosidade desse momento é a sua simplicidade. Não houve um debate prolongado, não houve uma chamada para um comitê de estudos. A decisão foi tomada ali, naquele instante, por um homem baseada em uma história. Roosevelt então age com a rapidez que o tornou uma figura tão dominante. Ele chama seu assessor militar, o general Edwin Watson. Ele entrega a Watson a pasta contendo a carta de Einstein e os documentos de Sachs. E suas instruções são igualmente simples e diretas. Pá, isto exige ação. A frase "isto exige ação" é o gatilho, é a luz verde, é a ordem que coloca a vasta máquina do governo americano em movimento. A missão de Szilard, que começou com uma visão aterrorizante em um semáforo de Londres, que o levou a uma casa de veraneio em Long Island, que o fez duvidar e se desesperar, finalmente alcançou seu objetivo. Historiadores ainda se maravilham com a eficiência desse momento. Em um mundo em que as decisões governamentais podem levar meses ou anos de deliberação, a decisão de iniciar o que se tornaria o projeto mais caro e secreto da história foi tomada em questão de minutos, em uma conversa entre dois homens. Mostra o poder da confiança pessoal na política, a relação... A frase de Roosevelt, "isto exige ação", não ecoa pelo salão oval como um trovão, mas como o clique silencioso de uma engrenagem complexa sendo acionada. Você vê a máquina do governo, que pode ser incrivelmente lenta, de repente se mover com uma rapidez surpreendente. A ação não começa com a construção de laboratórios ou o recrutamento de exércitos de cientistas. Como sempre, a ação do governo começa com a formação de um comitê. É o passo inevitável, a tradução de uma ideia radical em burocracia gerenciável. O general Watson, seguindo as ordens do presidente, age rapidamente. Em questão de dias, nasce o Comitê Consultivo do Urânio. O nome é deliberadamente enfadonho, projetado para não atrair a atenção. Para liderá-lo, é escolhido um homem chamado Lyman J. Briggs, o diretor do National Bureau of Standards. Você precisa imaginar Briggs. Ele não é um visionário impetuoso. Ele é a personificação da cautela governamental. Um cientista respeitado, sim, mas um homem de processos lentos, de verificação tripla, de relatórios detalhados. Ele é o oposto exato da urgência febril de Léo Szilard. A primeira reunião do comitê é marcada para 21 de outubro de 1939. Você está na sala, o ar pesado com uma mistura de excitação e ceticismo. De um lado da mesa estão os físicos da máfia húngara, Szilard, Wigner e Teller, suas mentes correndo com as possibilidades do átomo. Com eles está Alexander Sachs, o mensageiro vitorioso. Do outro lado estão os representantes do governo e do exército. Briggs preside a reunião com uma calma metódica. E há também o coronel Keith Adamson,
um especialista em artilharia do exército. Szilard, incapaz de conter sua urgência, explica a necessidade de experimentos imediatos para determinar a viabilidade de uma reação em cadeia em larga escala. Ele precisa de grafite de alta pureza e urânio. Ele precisa de financiamento. E é aqui que a realidade colide com a teoria de forma quase cômica. O coronel Adamson, ouvindo a conversa sobre armas que podem destruir cidades, permanece cético. Este é o fato conhecido, a composição e o propósito da primeira reunião. Mas a curiosidade reside na sua intervenção. Ele diz que as guerras não são vencidas com armas novas e estranhas. Elas são vencidas pelo moral das tropas. Ele ouviu dizer que o filho de um general amigo recebeu uma medalha, e isso fez mais pelo moral do que qualquer nova arma. A sala fica em silêncio. Wigner, o educado Wigner, responde com uma paciência quase sobre-humana. Coronel, se as bombas forem tão poderosas quanto pensamos, o moral não fará a menor diferença. A discussão então se volta para o dinheiro. Depois de toda a conversa sobre o destino do mundo, o comitê delibera e aprova o primeiro financiamento para a pesquisa atômica americana. O valor? $6.000. Não 6 milhões, 6 mil, o suficiente para comprar um pouco de grafite. Historiadores ainda discutem a natureza da liderança de Briggs e a lentidão inicial do comitê. Foi uma forma prudente do governo americano mergulhar os pés na água desconhecida da física nuclear, ou foi uma falha burocrática perigosa? Um período de hesitação que poderia ter sido fatal se o programa alemão fosse mais avançado. A reunião termina. Os húngaros saem frustrados com a lentidão e o ceticismo. $6.000 parecia um insulto, uma abjaca. Mas eles haviam perdido o ponto principal. Não se tratava do dinheiro, tratava-se do princípio. Pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos estava oficialmente no negócio da bomba atômica. O projeto não era mais uma conspiração de cientistas refugiados. Era um projeto oficial com um nome, um comitê e um orçamento, por menor que fosse. Você observa os físicos húngaros saindo da reunião. A frustração é palpável. $6.000. Depois de alertarem sobre uma arma que poderia decidir o destino da civilização, a resposta do governo mais poderoso do mundo foi o equivalente ao orçamento de um pequeno laboratório universitário por alguns meses. Para Szilard, que via o tempo como um inimigo implacável, a lentidão e a pequena escala da resposta pareciam um fracasso catastrófico. O coronel Adamson e suas histórias sobre moral ainda ecoavam em seus ouvidos como um símbolo da incompreensão que enfrentavam. Mas enquanto a decepção era real, algo muito mais importante havia acontecido. A semente havia sido plantada. Este é o fato histórico crucial. Por mais modesto que fosse o início, o Comitê do Urânio representou um ponto sem retorno. A pesquisa atômica deixou de ser a preocupação privada de um punhado de cientistas refugiados e se tornou oficialmente um assunto de interesse nacional para os Estados Unidos. O dinheiro não era o ponto. O princípio era. O governo estava dentro. A porta exatamente igual à sua própria paz. O zumbido da ansiedade deles pode ser substituído pelo silêncio reconfortante do seu espaço seguro. A escuridão à sua volta não é uma sombra de segredo, mas um cobertor de tranquilidade, convidando você a se entregar ao descanso. As perguntas que eles enfrentaram já foram respondidas, e as perguntas que você enfrenta podem esperar até amanhã. Por enquanto, não há nada a fazer, nada a resolver, nada a temer. Há apenas este momento, este silêncio, esta jornada suave para um sono profundo e restaurador. O tempo, que para eles corria tão rápido, agora pode desacelerar para você, cada segundo se esticando em uma calma serena, guiando-o para longe da vigília, para o lugar onde as histórias terminam e os sonhos começam. Endes, fim, bons sonhos. Para aqueles que sentiram o peso da história em nossa jornada de hoje e desejam compreender não apenas o que, mas o quem por trás da era atômica, a recomendação mais precisa e impactante é o livro Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, de Kai Bird
e Martin J. Sherwin. Esta biografia monumental, que venceu o prêmio Pulitzer e serviu como base para o aclamado filme de Christopher Nolan, é a obra definitiva sobre a vida de J. Robert Oppenheimer. O livro é a continuação perfeita da nossa série. Enquanto aqui nós contamos a história da criação da bomba, a obra de Bird e Sherwin mergulha na alma do homem que a liderou. Você vai encontrar os detalhes do Projeto Manhattan, mas, mais importante, vai explorar a mente complexa de Oppenheimer, suas ambições, suas profundas contradições morais, o peso da famosa citação "Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos", e a trágica perseguição que ele sofreu depois de dar ao seu país a arma mais poderosa da Terra. É a leitura essencial para entender o custo humano por trás da maior revolução científica e militar da história.